Nesse momento, o Fluminense está a 5 jogos sem perder. Dentro desses 5 jogos, tem uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Internacional. Tem uma classificação muito bem encaminhada, com uma vitória na última terça-feira fora de casa pela Copa Sul-Americana. E hoje, às 4 horas da tarde, o Fluminense enfrenta o Fortaleza no Maracanã em busca desse 6º resultado positivo. Falando tudo isso, parece que está tudo certo, que está tudo bem, né? E é sobre isso que a gente vai falar nesse pré-jogo de Fluminense e Fortaleza, válido pelo primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro hoje à tarde no Maracanã, tá? Então roda a vinheta e vamos começar esse pré-jogo. Antes de começar a resenhar aqui nesse pré-jogo, vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, por favor, deixa o like que ajuda muito, tá? Vamos começar esse pré-jogo. Pré-jogo de Fluminense e Fortaleza, válido pela 20ª rodada. 20ª rodada conhecida como a primeira rodada do retorno. O Fluminense abre essa rodada na 9ª posição com 24 pontos, 4 pontos atrás do G6, né? Que eu acho que é o foco, pelo menos o meu foco nesse momento, que nesse caso é o Mirassol. O Fluminense ganhando essa rodada, a gente consegue até ganhar uma posição, mas o mais importante, se os resultados todos baterem a nosso favor, a gente fica a 1 ponto do G6. Porém, se o Fluminense perde o jogo de hoje, que não vai acontecer, a gente pode perder 4 ou 5 posições. Por que eu tô falando isso se não vai acontecer? Porque é futebol, né? E mostra a importância dessa rodada para o Fluminense. A gente pode brigar na parte de cima nessa rodada, tá muito embolado, a tabela do Campeonato Brasileiro tá muito embolada, e o Fluminense nessa rodada pode ficar colado no G6 ou pode ficar na parte de baixo da tabela. Então é um jogo muito importante. E por que essa importância? O Fluminense está muito bem nas duas Copas. Eu acho que é o favorito para a Copa Sul-Americana e tá super palpável também disputar a Copa do Brasil. Mas não tem como a gente se garantir num título, não tem como a gente ter a certeza de um título. E também não tem como o Fluminense ficar de fora mais um ano da Copa Libertadores. Então o Fluminense tem sim que brigar pelo Campeonato Brasileiro, levar esse Campeonato Brasileiro a sério e ficar ali na 6ª posição, pelo menos para uma pré-Libertadores ou até para a fase de grupo direto. Mas eu acho que o foco agora é 6, quando a gente chegar no G6 a gente começa a brigar pelo G4 e assim por diante. Mas hoje é importante demais ganhar no Fortaleza. Para que esse momento continue bom, né, desses 5 jogos positivos, é importante ganhar no Fortaleza. E é o que a gente vai falar agora do nosso adversário, como ele vem para o confronto de hoje no Maracanã. Vamos falar do nosso adversário, como ele vem para o jogo de hoje, né? No nosso histórico contra o Fortaleza, são 30 jogos, o Fluminense ganhou 12, perdeu 10, empatou 8. Confesso que eu achei que os números eram melhores, né? Mas focando no Fortaleza, o futebol dá uma volta muito rápida, né? Uma reviravolta. No ano passado, a gente está falando de... Algo aconteceu aqui, tá? Não sei o que, mas algo caiu. E pode ser o Fortaleza esse ano. Mas volta aqui. Ano passado, o Fortaleza acaba o Campeonato Brasileiro na 4ª posição. O Vojvoda faz um trabalho longo e muito bom no Fortaleza desde 2021. Todo mundo acha o Vojvoda um grande técnico. E nesse momento aqui que a gente está gravando, o Fortaleza está na zona de rebaixamento. O Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. Então, o mundo deu uma volta nesse Fortaleza da temporada de 24 para a temporada de 25. Como eu falei, o Fortaleza está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 15 pontos, exatamente 15 pontos. Fortaleza só tem 3 vitórias nesse campeonato. Uma contra o Juventude, uma contra o Red Bull Bragantino e a outra você sabe contra quem, né? Contra o Fluminense na estreia do campeonato. Último jogo do Mano Menezes. Confesso que eu estava lá no Castelão, foi uma derrota que incomodou muito, mas eu não mudaria essa derrota, que foi a derrota que acabou, era Mano Menezes, e aí veio o Renato logo depois. Então acho que a gente ganhou com essa troca, então não vou reclamar muito dessa derrota. Uma curiosidade, né? Nesse Brasileirão, o Flamengo ganhou de 5-0 do Fortaleza, o Botafogo ganhou de 5-0 do Fortaleza, e sim, o Vasco goleou o Fortaleza também por 3-0. Então acho que é mais que obrigação do Fluminense ganhar o jogo hoje. Eu não estou nem falando golear, tá? Não vou nem comprar essa briga aqui, mas a gente precisa ganhar o jogo de hoje. Não dá para todo mundo bater no Fortaleza e a gente perder ponto pro Fortaleza, né? O Fortaleza vem de um empate em 0-0 no Castelão pela primeira rodada das oitavas da Libertadores contra o Vélez. Numa situação normal, o técnico Renato Paiva poderia poupar o jogo de hoje pensando no jogo de volta. Mas ele mesmo já declarou isso, já deu entrevista, que não tem como ele poupar se ele está na zona de rebaixamento. Então o Fortaleza vem com o máximo que tem hoje no elenco para enfrentar o Fluminense. Então o Fluminense tem que ficar muito atento e tem que ganhar esse jogo, tá? Sobre os jogadores de destaque do Fortaleza, acho muito difícil falar a palavra destaque numa temporada muito ruim
do Fortaleza. Mas existem vários jogadores muito conhecidos, né? Tem o Daverson que tá lá, o Marinho tá lá, o Zé Wellison tá lá e o Diogo Barbosa na lateral. Então existem jogadores conhecidos, isso não quer dizer que são bons jogadores. Dá muito pro Fluminense conseguir esses 3 pontos. Dá, assim, é obrigação do Fluminense conseguir os 3 pontos hoje, 4 horas da tarde. Sobre o jogo histórico que eu gosto de colocar aqui, cara, eu fui pesquisar os jogos e tem no Brasileirão de 2006 um 5-2 do Fluminense no Castelão, um jogo onde o Fernando Henrique agarra pênalti, o Tuta faz 2 gols. Então fui dar uma olhada ali no jogo. Thiago Silva tá em campo, então é só uma curiosidade de um jogo ali histórico que eu escolhi para falar, tá? Já falei muito do Fortaleza, que não vem bem. Vamos falar do Fluminense agora, se tá tudo perfeito, se não tá. Quem é o time que o Renato vai colocar em campo hoje, tá? Vamos falar logo após a transição aqui. Vamos falar de Fluminense, Campinho aparecendo aqui do lado, né? Eu vim aqui pro canto, Campinho tá aparecendo aqui do provável time que vai a campo hoje. Confesso que minha expectativa era que o Renato fosse com um time titular com algumas modificações. E aparentemente, segundo o GE, não é isso que vai a campo hoje. É muito mais um time igual parecido com o time contra o Bahia do que um time parecido com o time contra o Grêmio, que jogou contra o Grêmio. Confesso que não gosto dessa decisão. Acho que às vezes você faz uma sequência de 3 jogos, depois você precisa poupar, mas assim, o Renato vem ganhando jogos, a gente tem o jogo de Copa, porque eu acho o time do América de Cali muito fraco, ainda mais a gente jogando aqui no Maracanã. E depois, logo depois, a gente já tem Bragantino e depois já começa as oitavas de final, as quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia na Fonte Nova. O outro jogo da volta é só depois da data FIFA, o Renato vai ter mais tempo para descansar e para treinar esse time, para ele parar com esse papinho de 3 jogos, o time que teve menos férias, e blá, 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 né? Ele deve a campo hoje, a gente precisa lembrar que Thiago Silva e Ignacio ainda não estão aptos para jogar, Freitas foi suspenso, então tem Manuel ali para jogar, que talvez seja até poupado pelo Thiago Santos, porque deve precisar do Manuel também na próxima rodada, então é uma preocupação a nossa zaga. Na lateral esquerda a gente só tem o René, então talvez o Guga vai fazer a lateral esquerda hoje também para poupar. Nonato é uma dúvida, né, que tá voltando ali, né, ficou um jogo fora ali, sentiu ali uma lesão, mas já está apto a treinar normal, talvez jogue hoje, é uma dúvida que a gente tem, e Ganso e Germancano devem jogar, tá? O time base que vai a campo hoje é Fábio, Júlio Fidelis, vamos falar disso, tá? Manuel ou Thiago Santos e Davi Schwindt, Guga, Bernal, Martinelli ou Nonato, Lima e Ganso, esse aqui a gente vai falar muito, tá? Keno e Germancano, tá? Vamos falar de cada um individualmente agora. Começando pelo Fábio, a gente confia no Fábio, fez boas defesas no último jogo, tá para bater o recorde de jogador que mais jogos na história do futebol, não é do futebol brasileiro, do Fluminense, do futebol. Então, assim, a gente tá vendo a história, tá usando a nossa camisa nesse momento, tá? Na lateral direita, provavelmente Júlio Fidelis. Fez um partidaço, um dos melhores em campos contra o Bahia, né? Vai brigar com o Germancano, que faz 2 gols e participa do 3º gol também. Pô, se fizer um outro gol desse, assim, vai gerar uma expectativa muito grande e vou torcer muito, tá? Hoje o holofote meu tá sobre o Júlio Fidelis, porque quero que ele faça um segundo bom jogo em sequência para dar uma expectativa pro torcedor. Davi Schwindt na zaga, o moleque que jogou bem contra o Bahia, não acho que jogou tão bem quanto o Júlio Fidelis, mas jogou bem, foi muito seguro ali para mim, tem uma falha no lance da expulsão do Freitas. Para mim ele dá o bote errado, mas de resto, para mim um bom zagueiro contra o Bahia. Ao lado de Davi Schwindt, Manuel ou Thiago Santos. Aí você tá olhando e falando, cara, desesperador. É desesperador, tá? Igor Rabelo deve ser anunciado só na segunda-feira, tá quase tudo certo, mas é desesperador isso aqui. Thiago Santos não quer jogar na zaga, ele se enxerga como ele quer jogar na zaga, mas o Renato enxerga o Thiago Santos como volante, e aí é um eterno debate. Eu sei que Manuel, pelo menos até agora, preciso ser sincero, tá fazendo, não tá jogando, não é que ele tá jogando bem, é jogar bem eu acho pesado, mas tá justo, eu diria que justo é a palavra até agora, tá? Espero que vá de Manuel hoje, acho que eu fico mais seguro com essa decisão. Na lateral esquerda, Guga. René voltou de lesão, jogou 2 jogos que não jogou bem, nem contra o Bahia, nem contra o América de Cali, mas deve ser poupado hoje para jogar o próximo jogo. Então, e na direita, o Samuel Xavier sendo poupado para o Júlio Fidelis, né? Bernal, que teve sondagens essa semana, para mim um jogador que merecia ser titular como esse primeiro volante. Acho que é o único primeiro volante que a gente tem ali, né? Tem o Otávio também e o Wallace Davi, se a gente for considerar o moleque da base, mas hoje para mim deveria ser titular. Então fico feliz que ele vá a campo, que faça uma ótima partida. Aí a dúvida é se é Nonato ou Martinelli. Se o Nonato estiver apto para jogar, deve jogar até para poupar o Martinelli para o jogo de terça-feira.
mas a gente perde um pouco nessa transição Martinelli e Nonato, mas o Nonato é um cara que se entrega super bem e fez gol, né, quando estava jogando com esse time, ele entra e faz gol contra o Bahia, que é até ali no jogo que ele se lesiona, né? Que ele sente, mas deve voltar hoje. Eu vou deixar o Lima por último, tá? Não, vou agora. Lima, acho que é o maior questionamento da torcida do Fluminense. Eu sou um cara que eu não fico nessa de e tem que colocar o Lescano. Eu não acho o Lescano craque, eu não acho que o Lescano tem um histórico absurdo. O Lescano jogou os 10 jogos no Fluminense, bota aí 8, porque 2 ele deve jogar muito pouquinho. E não conseguiu ainda jogar bem nenhum jogo. Mas quando a gente vê em Lima, que tá mal. E assim, eu sei que o Lima tem um lastro que eu defendi o Lima no ano passado, 23, achava o jogador útil. Mas essa temporada a gente tem que avaliar a temporada. Da mesma forma que o Thiago Santos fez bons jogos ano passado, mas esse ano não tá dando. O Lima também não. O Lima não consegue jogar um jogo bom até agora. Então, não consigo entender e aí fico sem argumentos. Aí é uma coisa que a gente tem que questionar o Renato, por que do Lima? Ao lado do Lima, no meio de campo, tem Paulo Henrique Ganso. Também não vem de uma boa temporada, mas esse tem um motivo, né? Tem uma miocardite que deixa ele um mês fora. Faz para mim um bom primeiro tempo contra o Grêmio, mas não jogou bem contra o Bahia, como foi titular. E sai um pouco reclamando, normal de jogo, ok, mas hoje tem que fazer um bom jogo. Acho que cabe ao Ganso fazer um bom jogo, até porque provavelmente o Acosta entra no segundo tempo, e espero que o Ganso esteja bem, o Acosta entre no lugar do Lima e não no lugar do Paulo Henrique Ganso. Keno, que é outro que, assim, lampejos, né, acho que o último jogo bom do Keno foi contra o Ulsan, que ele entra e muda o jogo no Mundial, no 4-2, mas de lá para cá já entrou algumas vezes. A temporada do Keno são 3 ou 4 lampejos de bom futebol e o restante muito ruim. E Germancano, cara, que vem bem nos últimos jogos. Para mim, jogou muito bem contra o Palmeiras, foi o melhor em campo contra o Bahia, né? Fez 2 golaços. Ele entrou muito pouco contra o América de Cali, acho que não dá para julgar ali contra o América de Cali. E sendo titular hoje, espero que faça um bom jogo, que é sempre bom a gente ter a briga, 2 centroavantes fazendo gol e eles se decidem, né? No último jogo, o Everaldo, para mim, estava até fazendo um bom primeiro tempo e perde um gol muito bobo ali, que não dá para um centroavante perder, principalmente no mata-mata. Poderia ter matado já a classificação e a gente não precisa poupar para o jogo de hoje, né? No banco, o Renato Gaúcho. Muito questionado por muitas coisas, Renato Gaúcho questionado, mas assim, indo bem nas Copas, na Copa do Mundo, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, no Brasileirão, tá esse negócio de oscilar. Mas o que eu falei, ganhando hoje, a gente fica um ponto no G6. Tem chance de ficar um ponto no G6, mas fica na briga lá em cima, né? Mais que a gente tem 2 jogos a menos. Mas precisa ganhar hoje. Ainda mais que a gente tá falando de Fortaleza. Não vai ter muleta nenhuma hoje para ele falar na coletiva. Então precisa ganhar hoje, tá? Vamos falar das apostas pro jogo de hoje. Vamos de KTO agora, parceira do canal Gol de Barriga, de todos os canais do Grupo Jornada, que faz isso aqui acontecer, graças a vocês, né? Link aqui na descrição, lembrando, aposta com responsabilidade, tá? Fluminense muito favorito pro jogo de hoje, mesmo com esse time desfalcado, tá pagando 1,70 na KTO e tá pagando 4,90 pro Fortaleza, como vocês estão vendo aí. Eu fui de vitória do Fluminense e mais de 1,5 gols na partida. Você que fez para ganhar 2-0, pode ganhar de 2-1, que essa minha aposta bate pagando 2,06. Achei uma boa aposta, botei R$10 para ganhar 20,60. Então, tenho acertado, tá? A maioria dos últimos jogos eu tô numa boa fase aqui com as apostas, mas mais uma vez aposto com responsabilidade e para maiores de 18 anos, tá? Vamos falar um pouco da arbitragem. Árbitro da partida de hoje, Rafael Rodrigo Klein. Apitou 4 jogos do Fluminense, a gente ganhou 2 e perdeu 2 até agora, tá? Para mais recente, ele apita o Fluminense e Cruzeiro, né? O último jogo do John Arias ali. Confesso que eu não lembro de nenhuma polêmica, né, nesse jogo para eu reclamar, mas preciso lembrar que no ano passado no Brasileirão ele é o responsável por apitar aquele pênalti absurdo do Calegari. O Calegari sofre a falta, cai e aí ele marca pênalti do Calegari. É um absurdo, a gente perde o jogo pro Flamengo no apito de Rafael Rodrigo Klein. Então só para deixar registrado que vale esse comentário, tá? Galera, hoje às 2, jogo cedo, jogo bom pra ser no Maracanã, tá? Até ontem tinha 20 mil ingressos vendidos, vamos bater 30 mil para ganhar, motivar a galera para botar 40 mil no Maracanã terça-feira. Mas você não for no Maracanã, ou às vezes no Maracanã, dá para ouvir, tá? O jogo aqui, o pré-jogo, começa às 2 horas da tarde. Você vai acompanhar a gente aqui fazendo 2 horas de pré-jogo, a equipe completa. Depois tem a transmissão com a narração do Gabriel ali, uma narração totalmente tricolor, voltado para quem está acompanhando o dia a dia do Fluminense. E depois, pós-jogo, com zona mista e coletiva ali, fazendo perguntas para o Renato. Provavelmente o Renato respondendo a mesma coisa de sempre, mas a gente vai estar lá para fazer as perguntas, que é a nossa obrigação, e também tentando falar com algum jogador, tá bom? E sempre interagindo com vocês. Então, dê oportunidade.
Dito tudo isso, só preciso falar que, só para não parecer hipócrita, eu não vou estar no Maracanã hoje, trabalho também no Premiere, né, no GE, eu vou estar e fui escalado para fazer ali o Premiere do Charlo, então não vou estar na transmissão hoje. Acompanhe com aqui, mas infelizmente eu não vou estar hoje, mas volto terça-feira, tudo ok, tá bom? Vai dar certo hoje, vamos ganhar, vamos pro sexto jogo com resultado positivo, né? Sexto jogo bom, vamos manter essa sequência longe das derrotas aí. Dá pra gente manter uma sequência, tá? Fortaleza, depois América de Cali, depois Red Bull Bragantino, depois Bahia, depois Santos. Dá pra gente meter essa sequência. Só para lembrar que eu acabei o vídeo e eu não pedi para você de novo deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Se puder compartilhar isso aqui também no grupo de WhatsApp, falando, pô, olha para jogo do Fio aí, vou ser feliz.